Hoje, como eu falava, está conosco o Irineu Vitor, ele é de Santa Bárbara do Oeste, diocese de Piracicaba, fundador da comunidade Apóstolos. Pela manhã, agora antes da missa, ele rezou um pouquinho, se apresentou, mas como estava perto da missa, a missa é o que há de mais sublime para nós, agora ele vem com um tempo maior para pregar a palavra de Deus para você. Coloque a mão no seu coração, o Irineu está chegando e com o Ministério Excelsis, nós vamos cantar. Seja bem-vindo, Irineu Vitor. Abraços a Santa Bárbara do Oeste, abraços. Diocese de Piracicaba, São Paulo, a fé em tempos difíceis. Tema bonito para nós ouvirmos. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dê-me uma fé viva, dê-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dê-me uma fé viva, dê-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Bom dia a todos, a paz de Jesus e o amor de Nossa Mãe Maria Santíssima esteja no vosso coração, no nosso coração. Você está na sua casa, né? Que não estava acompanhando, meu nome é Irineu, sou o fundador de uma comunidade Vida e Aliança que se chama Apóstolos, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E fui convidado a estar aqui com vocês nesse dia tão especial, estar falando da palavra do Senhor. Eu queria convidar você a tomar a sua Sagrada Escritura, você que está na sua casa, né? Para que nós possamos refletir, né, sobre esse tema, a fé em tempos difíceis. Eu queria convidar você a tomar sua Sagrada Escritura comigo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Diz assim: A mão do Senhor desceu sobre mim, Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Respondeu: Senhor Javé, só vós o sabeis. Ele disse-me então: Profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, disser-lhe-ás tu: Escutai a palavra do Senhor. Eis que vos declara o Senhor Javé: Vou fazer entrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém, vós músculos, farei vir carne sobre vós. Cobrir-vos-ei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida.
a fim de que revivais. E sabeis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido a ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir, e em seguida um ruído ensurdecedor, quando os ossos se vinham unir uns aos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se você está com a sua Bíblia e pode, dê um beijo nela. Olhando o profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel estava passando por um tempo difícil naquela época. Eles estavam na época do regime e eles estavam diante do exílio. Todo o povo estava exilado, estava preso, aquele povo estava sob uma opressão. E diante de toda aquela opressão, Deus agora vai levantar no meio do coração daquele povo uma esperança. Então ele vai até aquele profeta, até o profeta Ezequiel, e nós vamos ver que até mesmo o profeta naquele momento estava abatido. O profeta estava abatido porque toda aquela circunstância, aquela situação, e você vai falar assim: Irineu, como que você sabe que o profeta estava abatido? Nós sabemos que o profeta estava abatido por quê? Quando o Senhor pega e levanta Ezequiel, ele pega Ezequiel e arrebata ele, vai levar ele para um âmbito espiritual, muito mais do que para um âmbito humano. Ele pega Ezequiel e leva ele no meio de uma planície, um lugar plano, aonde ele tivesse visão de tudo aquilo que tinha à sua volta, para que ele ficasse bem no meio do centro, aonde ele tivesse ampla visão, nada o atrapalhasse. Então, uma primeira coisa que Deus quer nos levar nesta manhã é conseguir enxergar claramente aquilo que está acontecendo espiritualmente na nossa vida. Aquela visão de Ezequiel era uma visão espiritual, aonde Ezequiel precisava começar a entender a situação. Então Deus leva Ezequiel no meio daquela planície e pergunta para Ezequiel: o que você está vendo? Deus agora espera que Ezequiel dê respostas, e a resposta de Ezequiel qual é? O que eu estou vendo aqui são ossos ressequidos, ossos que há muito tempo estavam ali, ossos que já não tinham mais nada, já tinha sido toda devorada a sua matéria, e só sobrou o osso sem nada. Então Deus olha para ele e fala assim: profeta, eu quero te fazer uma pergunta. Você vai me dizer agora, você crê que esses ossos podem recobrar a vida? Aí o profeta ele diz assim: só tu sabes, Senhor. Olha, quando Deus nos chama como profeta, quando Deus levantou profetas, Ele falava diretamente. Nós temos a certeza que a Deus nada é impossível. Se é notável que naquele momento Ezequiel está passando por um momento de abatimento, por quê? Porque quando Deus olha para ele e fala para ele: você acredita que esses ossos podem retomar a vida? Ezequiel naquele momento, ele fala: só tu sabes, Senhor. Nós também temos a resposta: a Deus nada é impossível. Diante das tribulações, aquele povo passava por um exílio, aquele povo estava passando por um momento de dificuldade, sim, aquele povo passava por um momento de dificuldade daquela época, por tudo que estava acontecendo, escravizados, longe da sua terra, e não poderiam muitas vezes ter as relações comuns que gostariam, e muitas vezes pode ser até nesse caso de pandemia, às vezes você se sinta dessa maneira, sem forças, como exilado, às vezes na tua casa, preso, gostaria de estar na Santa Missa, gostaria de estar orando, gostaria de estar trabalhando, todas as outras coisas, e pode ser que às vezes você não tenha conseguido, e às vezes você tem esse mesmo sentimento, e às vezes fica no nosso coração, como muitas vezes ficava no coração daquele povo exilado. Por que que nada acontece? Será que Deus não vai fazer nada? Deus pega aquele profeta e leva ele para o meio da planície e pergunta a ele, e agora ele começa a perguntar, e a partir daquele momento ele espera que o profeta dê a resposta que está no coração dele, e a resposta é de alguém que está desanimado, como assim: o senhor sabe, se o senhor quiser fazer, o senhor vai fazer, se o senhor não quiser fazer, o senhor não vai fazer. Não era essa resposta que realmente Deus queria. A resposta que ele esperava do profeta é que o profeta dissesse: a ti nada é impossível, o Senhor decide se o Senhor vai fazer ou não, mas a ti nada é impossível. O que nós precisamos ter no nosso coração nesse tempo, o que o nosso coração precisa ter a certeza, eu e você aí na tua casa, nós temos que ter a certeza que a Deus nada é impossível. E agora Deus quer contar com o profeta,
E fala assim para o profeta, tá? Você viu então que os ossos estão assim. Deus nesse dia, Ele quer fazer um levante no nosso coração. Um levante no nosso coração. Porque nós precisamos, nesse tempo, ter um coração orante e um coração confiante em Deus. É por isso que, aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Se o nosso tesouro é Deus, Ele vai fazer na nossa vida aquilo que é necessário. São Jerônimo, ele diz assim, um homem, quando o demônio quer atacá-lo, ele ataca esse homem naquilo que ele é apegado. Se o homem não tem apegos, o demônio não tem como prendê-lo ou não tem como trazê-lo para si e derrubar esse homem. Então, se o nosso coração é apego somente em bens materiais, se o nosso coração é preso nesta terra, se o nosso coração está preso aqui, se é no dinheiro, se às vezes é simplesmente nos passeios, se é só nisso, o demônio facilmente ele vai fazer você cair, porque ele vai atacar no ponto fraco da tua vida. Mas a partir do momento que eu não sou apegado nesta terra, mas que o meu coração é apegado no céu, aí sim o demônio não tem poder na minha vida. Vai dizer São Bernardino, um santo da igreja, ele diz que um dia, quando nosso Senhor foi enterrado no túmulo, Nossa Senhora chorava aos prantos no túmulo, e orando e chorando naquele momento diante do túmulo de Jesus. Quando ele foi sepultado, do lado dela estava São João, e São João, vendo Nossa Senhora chorar daquela maneira, os apóstolos se comoviam com o choro deles, de Nossa Senhora, se comoviam com o choro de Nossa Senhora. E de São Bernardino, que São João perguntou para Nossa Senhora, mãe, por que a senhora chora tanto? Por que a senhora chora tanto? E Nossa Senhora disse, sabe por quê, filho? Arrancaram meu coração. Arrancaram meu coração. E aí São João, sem entender, pergunta, mas mãe, a senhora está viva? Como arrancaram seu coração? Ela disse assim, um dia o meu mestre me disse, aonde está o seu tesouro, aí está seu coração, e o meu tesouro é Jesus. E o meu tesouro é Jesus, então arrancaram o meu coração. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, se as nossas lágrimas realmente fossem por Jesus, a nossa tristeza seria muito menor. Seria triste sim nesse momento, porque nós queremos receber Jesus e ter o contato com Ele. Nós podemos, isso, nesse tempo que nós estamos sofrendo, também serve para nós valorizarmos a Eucaristia. Quantas vezes, eu vou falar aqui para você como homem de Deus, quantas vezes eu acho muito bonito quando se faz o passeio do Santíssimo, eu acho muito belo quando o Santíssimo passa, mas às vezes eu não vejo o mesmo zelo quando se vai até a Eucaristia. Eu amo o passeio do Santíssimo, mas nós amamos o passeio do Santíssimo porque Jesus está no ostensório, porque é Jesus que está ali. Nós queremos ser abençoados por Jesus, mas eu vou te dizer, meu irmão, o Jesus eucarístico, ele tem o poder de não só passar e tocar-nos na fronte quando o sacerdote passa, mas na Eucaristia ele tem o poder de tocar a nossa carne, ele tem o poder de tocar o nosso coração, ele tem o poder de tocar as profundezas da nossa alma, que o nosso coração, quando nós pudermos voltar a comungar, seja como aquela mulher do fluxo de sangue. Que o nosso coração, quando nós pudermos voltar a comungar, seja como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela desejava sequer, pelo menos, tocar no manto de Jesus. Quantas vezes nós já tivemos tantas oportunidades de estar juntos na Santa Missa, tivemos tantas oportunidades de estar em adorações ao Santíssimo, e quantas vezes a gente vai para aquela adoração e fica indiferente, está ali de corpo presente, como aquelas pessoas que esbarravam ali em Jesus, e muitas vezes estavam ali, até Jesus pergunta, quem me tocou? O Pedro fala assim, Senhor, tem tanta gente aqui apertando o Senhor, e o Senhor me pergunta, quem te tocou? Pode ser que tantas vezes nas santas missas, nós estejamos da mesma maneira. Hoje Jesus quer ser tocado por nós. Em breve, com certeza, as nossas igrejas vão ser abertas e nós vamos poder voltar a comungar Jesus. E eu quero te dizer, meu irmão, que você realmente tem o coração daquela mulher do fluxo de sangue. O coração daquela mulher do fluxo de sangue que dizia, se ao menos eu tocar na orla dele, a minha vida será curada. Para que nós tenhamos esse desejo, que nós voltemos a comungar com o nosso coração realmente reconhecendo o poder de Jesus eucarístico, que ali não é só pão, que ali não é só vinho, mas sim é sangue e ali é corpo e pode nos tocar profundamente. E é esse desejo que tem que ter no nosso coração, essa certeza que tem que ter na nossa alma.
Quando Deus agora fala para o profeta, ele pede uma ação do profeta. Deus nesse dia também, ele espera uma ação de nós. Pode ser que às vezes a gente está assim, olha, Deus pode até fazer se Ele quiser, Ele que sabe. Eu vou dizer uma coisa, Deus pode mudar toda essa realidade. Deus, a oração ela vale mais do que um fuzil, do que uma pistola, mais do que uma guerra, porque a nossa guerra não é contra homens de carne e sangue, é contra os espíritos malignos espalhados nos ares, e a nossa arma que nós temos é a oração, como diria São Padre Pio. Cada Ave Maria rezada é uma bomba atômica jogada nos quintos dos infernos. Meu irmão, está na hora da gente metralhar Satanás e mostrar para ele que nós amamos a Santa Igreja, e nós amamos a Eucaristia. Ele pode até achar que vai nos afastar de Jesus, mas ele não pode nos afastar de Jesus. Nós vamos vencê-lo sim, e vamos vencer as forças do mal espalhadas nos ares. E nós vamos vencer de que maneira? Através da oração. Um joelho no chão é a maneira que nós temos para alcançar o coração de Deus. É o joelho no chão, em tempos difíceis como no tempo dos Macabeus. Aqueles homens, quando eles iam para a guerra, eles se ajoelhavam no chão e se manchavam às vezes do que? De cinza. Por quê? Penitência. Se vestiam de sacos, por quê? Penitência. Quando as coisas estão difíceis, é necessário que o homem seja penitente, e é necessário que o homem faça penitência e ore, e Deus se volta ao favor do seu povo. Então é necessário que nós possamos ser homens e mulheres que realmente têm no seu coração a certeza que o nosso Deus nos escuta, mas agora nós precisamos começar a falar com Ele. Vai dizer São Jerônimo que a maneira de a gente falar com Deus é pela via da oração. Deus fala conosco por meio da palavra, mas a via de eu e de você, de nós falarmos com Deus, é pela oração. Então muitas vezes, nesse tempo eu via muitas vezes as pessoas dizendo assim, olha, eu não vejo a hora de ter uma folguinha lá no meu trabalho, eu não vejo a hora de pegar umas férias, para mim poder rezar, para mim poder lá na minha casa ter um tempo mais para rezar. Eu quero te perguntar, nesse tempo de pandemia, eu queria saber, meu irmão, será que nós realmente estamos rezando aquilo que nós sempre às vezes falamos que nós íamos fazer se tivéssemos um tempinho? Ou nós ocupamos com tantas outras coisas? A televisão, às vezes nós precisamos assistir sim programas que evangelizam, programas que nos levam a Deus, mas pode dizer, às vezes a gente está perdendo tempo assistindo tanta coisa que não tem nada a ver. Deixa a tua casa ligada, às vezes você em vez de deixar ligado em tantas outras coisas, deixa ligado na televisão católica, na tua casa, porque quando você passa, você escuta, aquilo vai entrando no teu coração, porque tem os terços, tem as orações, tem as santas missas, e você vai acompanhando. Nós precisamos estar em oração na nossa casa e ocupar o nosso coração com Deus, ocupar o nosso coração com Deus. Precisamos ocupar o nosso tempo com oração. Não há outra via para mudar a situação de um país ou mudar a situação de um lugar que não seja pela oração. O nosso Deus, Ele tem o poder de amolecer o coração dos homens e de endurecer o coração dos homens, como Ele fez na época do faraó. E Ele tem o poder de amolecer o coração daqueles que muitas vezes têm poder de destruir. Ele também tem o poder de te afastar a peste e afastar a pandemia. Ele tem poder. Agora Ele fala para o profeta, você vai falar para esses, ele fala, filho do homem, você vai dizer para esses ossos que estão aqui. Ossos muitas vezes não escutam. Ossos não escutam. Por que Deus manda o profeta falar com ossos? Por quê? Porque o profeta agora ele vai ter que agir com uma fé sobrenatural. Porque falar para pessoas vivas é fácil, meu irmão. Falar para pessoas que te escutam é fácil. Agora eu quero te perguntar, falar para ossos secos é uma loucura. Se você olhar humanamente é uma loucura. E Deus fala para o profeta, vai lá e fala para esses ossos ressequidos. Por isso que agora Deus quer exercitar a fé do profeta. Deus falou assim, agora você vai profetizar sobre esses ossos. E você vai falar para esses ossos. Olha isso, fale para ele, ossos ressequidos. Ele manda ele ter atitude até o osso ressequido. Então agora Deus precisa que nós também tenhamos atitudes. Deus quer que nós tenhamos atitudes. Atitude dentro da tua casa, que às vezes pode ser que as pessoas dentro da tua casa perderam a esperança. Com certeza, se você está aqui hoje ligado na TV Século 21, se você está aqui hoje no Louvemos ao Senhor, é porque o seu coração tem esperança.
Pode ser que a única pessoa da tua casa que tem esperança hoje é você. Pode ser que a única pessoa que está mantendo o joelho no chão aí na tua casa é você. Deus sabe que você ainda é profeta, Deus sabe que você é profeta, Ele sabe quem Ele escolheu, Ele sabe a unção que Ele derramou sobre você no batismo. Nada mais propício depois do Pentecostes. O que acontece após o Pentecostes é a ação da igreja, a ação evangelizadora. Nós celebramos a semana passada o Pentecostes, então o Espírito sobre nós agora nós precisamos começar a realmente ter uma ação evangelizadora, uma ação de evangelização, uma ação profética, assim como Pedro quando encontra aquele paralítico, e ele fala assim, ele pede uma migalha para Pedro, e Pedro diz assim, olha meu irmão, eu não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E aquele homem foi naquele momento restabelecido e curado. Está na hora de nós começarmos a assumir aquilo que o Evangelho disse na nossa vida, que Jesus iria, mas quando Ele voltar, que Ele iria, mas Ele mandaria o Espírito sobre nós, e mandaria o Espírito sobre nós, e nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez, porque era Ele agindo em nós, agora é Ele agindo em nós. Antes era Ele falando conosco, agora é Ele agindo em nós. Então se Ele está agindo em nós, agora também Ele nos dá autoridade. Se Ele está agindo em nós, Ele quer que nós façamos como o profeta Ezequiel, que nós começamos a profetizar, que agora tudo aquilo que era morto, só que a visão de Deus sobre os ossos ressequidos era diferente, porque Ele pergunta para o profeta, o que você está vendo? Ele fala assim, ossos ressequidos, mas quando Deus pede para o profeta profetizar, Ele fala assim, profetiza sobre os ossos dessecados. Dessecar é uma ação feita externamente por um outro corpo, a não ser, sem ser a degradação comum. Foi alguém que provocou aquilo. Quem provocou aquilo com aquele povo, eles não morreram por natureza humana comum, eles morreram porque alguém fez aquilo. Alguém dessecou aqueles ossos. Foi algo feito, algo causado. E hoje Deus quer nos dar a graça de entender que muitas vezes os males não foram causados por ordem natural, às vezes foram causados por mão humana. Às vezes, muitas vezes as pessoas más acabam agindo e machucando as pessoas, acabam às vezes ferindo porque às vezes estão egoístas, fechados somente no dinheiro, só pensam no dinheiro. E como é bom, esses dias disseram assim para mim, nossa, agora realmente o povo está começando a ter no coração a bondade. Eu vou dizer uma coisa para você, porque muitas pessoas começaram a dar comida para os pobres. Não é que o povo começou a ser bom agora, o povo é bom. Ele começou a manifestar a bondade que estava no coração dele. Ele está começando a manifestar, mas o povo é bom. Muitas vezes, as pessoas que vêm e causam tantos males, às vezes por tantas brigas, porque não se preocupam mais um com o outro, com amor, com a caridade. Porque a caridade, quando nós falamos de caridade, a caridade não é simplesmente dar um prato de comida, simplesmente por dar, mas a caridade é você dar um prato de comida porque você sabe que ali é um filho de Deus, que ali é um irmão meu em Cristo, que existe uma alma ali, que existe alguém que precisa ser cuidado, São João Crisóstomo, ele diz que na passagem das 10 lâmpadas, das 10 virgens, as virgens imprudentes, que não tinham óleo, ele diz que o óleo que faltou para ela foi o óleo da caridade. Elas eram puras, elas eram pessoas que estavam vivendo, preparadas para o noivo, porém, faltou o óleo da caridade, o óleo do amor, porque às vezes só tinham tempo para si, fecharam-se simplesmente em si, e não foram encher as suas ânforas com o óleo da caridade, com o óleo daquilo realmente que faz encher o coração do homem da alegria verdadeira. Você vai perceber que nós seres humanos, nós ficamos muito mais felizes quando nós damos algo para alguém, e você vê que aquilo fez um bem, e foi bom para a pessoa, muito mais do que quando nós muitas vezes acabamos recebendo. A gente fica feliz, claro que a gente gosta de receber, mas porém o nosso coração fica muito mais feliz quando a gente dá algo para alguém que precisa, e aquela pessoa realmente acolhe com carinho, quando aquela pessoa faz uso daquilo. Então nós podemos ver, o nosso coração ele se alegra em dar,
E muitas vezes nós estamos tão preocupados em receber, que a gente não consegue mais dar. Então Deus levanta naquele dia o coração do profeta, e agora vai pedir esta ação para o profeta. Que ação? Vai lá e fala para esses ossos dessecados, que eu vou soprar sobre eles o meu espírito, porque tem que ser uma ação sobrenatural. É necessário que seja uma ação sobrenatural, porque humanamente não dá, nem o profeta acreditava, porque ele viu aqueles ossos sem uma expectativa de vida. Você imagine só, Jesus ele ressuscitou mortos. É muito fácil você ver a matéria morta e poder acreditar. Existe ainda um pingo de, como Lázaro, 4 dias depois, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Ainda tem um corpo, agora ossos, ressequidos. Mas Deus queria provar a fé daquele profeta, e aquele profeta agora, para aqueles ossos ressequidos, ele teve que naquele momento agir. Deus fala para ele, mas a ação tem que ser dele. Então Deus vai nos inspirar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, aí na sua casa. Deus vai te inspirar. Deus vai falar para você. Mas que maneira ele vai fazer? Quando ele leva Ezequiel, ele leva para o âmbito espiritual. Aonde você vai ter esse encontro com Deus espiritual é no teu quarto, na oração. É na hora que você vai lá e ora, que você coloca o seu joelho diante de Deus, aí Deus vai levar você realmente a um âmbito espiritual, aonde você possa entender o que está acontecendo, e Ele vai te dar autonomia para quê? Para você realmente profetizar. Profetizar falando que o Espírito vai tomar conta daqueles ossos, e Ele vai começar a dar estrutura. Vai começar a realizar nas estruturas ósseas, agora ele vai colocar, porque um osso simplesmente não faz nada. Aquele osso precisa de nervos, aquele osso precisa de carne, aquele osso precisa de pele, mas aquele osso, além de tudo, ele precisa de mais o quê? Vida, porque senão não passa de um corpo morto. Então quando Deus começa a fazer agora, ele vai começar a fazer uma reestruturação por inteira, naquele corpo, naqueles ossos que estavam ali. A matéria ainda existe, o osso. Então Deus fala para o profeta, agora você vai dizer ossos dessecados, e o profeta agora tem que fazer. Eu quero dizer uma coisa para você na tua casa. Eu creio que minha mãe deve estar me assistindo, minha mãe está numa UTI dentro da minha casa. Eu sou fruto de oração de uma mãe, e eu já fui usuário de cocaína. Eu lembro que eu chegava de madrugada em casa, e eu ia dormir. Às vezes eu acordava de noite e encontrava a minha mãe com a mão na parede, orando para mim, porque eu não deixava ela rezar para mim. Aí um dia eu falei para ela, o que você está fazendo aí? Ela falou assim, eu estou rezando para você. Eu falei, sim, isso aí não pega não. Ela falou assim, o meu Deus tem poder. Assim como em Pentecostes ele atravessou paredes e mudou a vida daqueles homens, é nesse Deus que eu acredito. E ele vai mudar a sua vida. Eu ri dela, mandei ela dormir, e minha mãe permaneceu firme na oração, foi durante 6 ou 7 anos, não me recordo a quantidade certa. Eu sou fruto da oração de uma mãe que não tinha estudo, mas tinha Deus no coração. Uma mãe que não tinha estudo, mas que sabia ao Deus ao qual ela servia. A minha mãe, ela só tem 8ª série. Ela trabalhou de faxineira numa escola há muito tempo. E aí, o dono da empresa falou assim para ela, olha, dona Judite, eu quero dizer uma coisa. A senhora é uma empregada fiel, trabalha muito tempo para a gente. E eu queria dizer uma coisa, eu queria promover a senhora, mas a senhora não tem 2º grau. Eu não posso promover a senhora. Já faz 15 anos que a senhora trabalha de faxineira, eu queria colocar pelo menos a senhora de chefe da faxina. A minha mãe falou assim, tá bom, vou começar a estudar. Ele arrumou o horário dela, ela saía de casa 4 horas da manhã, minha mãe saía. Ela chegava por volta de 5, 5h30 em casa. E aí minha mãe, na época eu era bancário, hoje eu entreguei minha vida toda para Jesus, mas eu era bancário, trabalhava no Banco Bradesco. E aí o que aconteceu? Minha mãe começou a ir na escola 2 semanas, começou a ir na escola 3 semanas, na 3ª semana ela parou. E aí eu cheguei na minha mãe e falei, a senhora não vai mais para a escola não? Só aquela visão humana que a gente tem. Eu falei, a senhora não vai mais para a escola não? Minha mãe falou assim, Irineu, não dá para mim ir porque eu estou muito cansada. Eu saio daqui 4 horas da manhã para chegar no serviço às 5, e depois eu chego aqui 5h30 da tarde. Não dá, eu estou acordando muito cedo. Eu era bancário, eu entrava no banco por volta de 15 para as 10 horas. Eu falei, não, eu levo a senhora aí. Daí ela falou assim, não, eu não vou, porque eu chego tarde. Ela começou a dar desculpa. Olha a minha visão, mano. Eu falei assim, olha, se a senhora não se empenhar, a senhora nunca vai ter nada na vida da senhora.
Agora que estão dando uma oportunidade para a senhora está com preguiça, eu estou falando que eu levo a senhora acorda 1 hora mais tarde. Aí minha mãe falou assim, não, Irineu, o problema não é esse, o problema é que eu chego aqui 5h30. Aí eu tenho que fazer serviço ainda, eu tenho que fazer comida, deixar tudo pronto, e eu tenho que sair daqui para chegar na escola às 6h30. Eu tenho 1h30, 1 hora para resolver tudo isso, eu não consigo. Eu falei, então a partir de hoje eu pego também, levo a senhora na escola. Eu busco a senhora, trago a senhora do serviço e levo a senhora na escola. Ela começou a falar outra desculpa. Não, porque eu chego muito tarde, chego quase meia-noite em casa. Aí eu falei assim, você não quer crescer na vida mesmo, não é possível. Eu estou falando para a senhora que eu levo, que eu busco, então vou buscar a senhora 11 horas na escola. Não, não quero que busque eu. Eu falei, a senhora não quer mesmo nada, a senhora vai continuar, olha a conversa, a senhora vai continuar sendo faxineira, para o resto da vida. Agora que a senhora tem uma oportunidade, a senhora vai deixar agora passar essa oportunidade? Eu digo assim que minha mãe, ela nunca pegou um microfone para pregar, mas a minha mãe é uma das maiores pregadoras que eu conheci. A minha mãe, ela disse assim, porque a nossa família era uma família toda desestruturada, espírita, kardecista, uma família de alcoólatras, com alguns alcoólatras. Meu avô morreu de cirrose, alcoólatras, e a gente tinha uma família toda desse jeito. E a minha mãe, quando ela conheceu Jesus, por meio da renovação carismática católica, ela conheceu Jesus, ela prometeu para Deus que se ele restaurasse a casa dela, porque por causa do espiritismo tinha efeito sobrenatural lá em casa, apagava a luz, acendia a luz, quando ela estava rezando dentro de casa, ela estava rezando, apagava a luz, de noite batia os trincos das portas, janela batia, porque ela foi enfiada no espiritismo a vida toda, e agora que ela começou a exercer o catolicismo, o demônio começou a perturbar lá em casa de forma sobrenatural assim. E ela começou a rezar o texto todo dia. Ela falou que até o último dia da vida dela, se Deus libertasse ela daquelas assombrações que aconteciam, se Deus libertasse a família dela de todos aqueles vícios, de álcool, de tudo isso, ela nunca mais deixaria de rezar o Santo Terço. E minha mãe, ela chegava todo dia do trabalho, eu lembro, eu não prestava muita atenção, eu sabia que ela se trancava no quarto. Ela chegava todo dia do trabalho, e quando ela ia para o seu quarto, hoje eu tenho uma Bíblia, minha Bíblia está quase desmanchando. Isso aqui não é por causa de relaxo, não é porque usa. A Bíblia da minha mãe era muito mais desgastada que a minha. A minha Bíblia, ela solta pedaços, todinha, ela colada com durex, todinha. Isso aqui porque eu falei assim, que enquanto minha Bíblia não ficar igual a da minha mãe, eu não paro. Minha mãe, todo dia, ela entrava dentro do quarto dela, ela ficava por volta de 1 hora, 1h30 trancada, com a Bíblia e o rosário. E aí, eu perguntava assim, quantas vezes ela leu a Bíblia? Eu falei, eu já li não sei quantas vezes, mais de 15, 20, eu não sei, todo ano eu leio 1 ou 2 vezes essa Bíblia. Eu falei assim, e a senhora entende? Ela falou assim, eu não entendo, mas Nossa Senhora não entendi e guardava no coração, então eu como gosto de Nossa Senhora, eu faço igual ela, 1 hora eu vou usar. E aí o dia que eu pressionei minha mãe para ela fazer a escola, sabe o que ela disse para mim? Irineu, eu vou te dizer uma coisa, filho. Se hoje você deixou de ser um usuário de cocaína, se hoje a minha casa está restaurada, não foi porque eu tinha 2º grau e porque eu fui promovida numa escola. Se até hoje você foi transformado e a nossa casa foi transformada, sabe por quê, Irineu? Porque todo dia eu chegava de noite, eu punha de joelho no quarto e ficava lá 1 hora, 1h30 orando o Santo Terço e rezando e lendo a Santa Palavra de Deus. E eu vou dizer para você, desde o dia que eu pisei naquela escola, eu não consegui mais honrar meu compromisso. Eu prefiro desagradar aos homens e agradar a Deus, do que desagradar a Deus e agradar os homens, porque o meu trabalho não foi capaz de tirar você da cocaína, o meu trabalho não foi capaz de restaurar a nossa família, dinheiro nenhum foi capaz de transformar a nossa casa. Mas ela disse assim, mas o meu rosário e a Bíblia que eu leio todo dia foi capaz de mudar tudo. Se Deus me permitiu sustentar a minha casa com salário mínimo até hoje, Ele vai fazer eu sustentar a minha casa com salário mínimo até o último dia da minha vida. Por isso que eu te digo, minha mãe é uma das maiores pregadoras que eu escutei. Por isso que nós dentro da nossa casa, pode ser que você, irmão, você, irmã, dentro da tua casa, nunca pegou um microfone para pregar. Prega com a tua vida e com aquilo que Deus coloca aí no teu coração quando você está rezando. A tua pregação é esse exemplo que você tem que dar para os teus filhos. Porque eu guardo isso no meu coração, isso já faz mais de 17 anos. 17 anos que eu escutei isso da minha mãe e eu guardo até hoje dentro do meu coração. Eu guardo isso no meu coração e não esqueço de uma palavra sequer. Quantas vezes a minha mãe, ela descobriu qual era o tesouro da oração.
A minha mãe, ela foi perdendo os movimentos do corpo. Ela tem uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Eu não sei se você conhece. É uma doença degenerativa do sistema neuromotor. Ela perdeu fala, perdeu, não come mais, não tem mais movimento no corpo, só tem um pouco de expressão facial. Não anda mais, ela come por sonda, ela é traqueostomizada, é entubada dentro da minha casa e está lá. Todo dia eu vejo minha mãe sorrir. Todo dia. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando minha mãe tinha perdido o movimento da mão, o movimento do braço, quando minha mãe tinha perdido o movimento do tronco, ela andava assim, ó. Você tinha que deitar ela na cama e tirá-la da cama, porque ela não saía sozinha, senão ela caía. Um dia eu fui tirar minha mãe de manhã cedo da cama, eu não morava na casa dela, porque eu moro na casa de missão. Fui tirar minha mãe da cama e tinha um papelão com areia grossa. Um papelão com areia grossa. E eu olhei aquilo lá, porque tinha gato na casa, falei, só faltava agora, tá pondo areia de gato debaixo da cama da minha mãe. Aí, quando meu pai chegou de tarde, eu fui devolver minha mãe e falei assim, olha, o senhor sabe que a mãe está com a imunidade baixa, eu não quero mais que o senhor coloque areia de gato debaixo da cama. Ele falou assim, não, que lá não é areia de gato, não. Eu falei, o que é aquilo então? Ele falou assim, Irineu, pega o celular da sua mãe. A sua mãe, a vida toda, ela acordou 3 horas da manhã para rezar. E ela dizia assim para mim, antes de perder a voz, se um dia meu corpo todo parar, se esse relógio despertar, você vai me ajudar a levantar, e eu vou rezar. Só que é o seguinte, a sua mãe é teimosa, ela quer rezar de joelho em cima da areia grossa, 3 horas da manhã. O relógio desperta 3 horas e depois 3h30. 3 horas eu levanto, ponho ela de joelho, e se eu não pôr, ela começa a resmungar e tenta cair da cama. Então eu ponho ela de joelho em cima da areia grossa. A hora que dá 3h30 eu acordo de novo e ponho ela para deitar na cama. Eu vou dizer uma coisa para você. A minha mãe, com todas as doenças que ela tem, com toda a patologia que minha mãe tem, ela não precisava fazer esse tipo de penitência. Não precisava fazer esse tipo de penitência. Mas ela descobriu, pela força da oração, o que uma casa é transformada pelo poder de Deus. Eu não estou aqui por mérito meu, eu não estou aqui por mérito humano meu, eu estou aqui porque eu tive uma mãe que orou por mim. É por isso que você dentro da tua casa, você que tem filhos, você que tem um marido às vezes na droga, no álcool, você tem um filho dando trabalho para você, eu vou dizer uma coisa para você, a tua oração tem o poder de transformar toda essa situação. A tua oração tem o poder de transformar. Eu vou dizer para você, se tu soubesse, meu irmão, a força da tua oração, daquela mulher que tinha só a 8ª série, mas ela descobriu que Jesus vale mais que um diploma, Jesus vale mais do que um cargo num trabalho, Jesus vale mais do que qualquer coisa nesta terra. Se nós descobríssemos realmente o que é o valor de Jesus na nossa vida, nós não estaríamos preocupados com a pandemia, como nós vimos Santa Gema Galgame. Santa Gema Galgame, ela pedia para que Deus levasse ela, não porque ela estava com depressão, mas porque ela não via a hora de ver Jesus. Santa Teresinha, quando ela pega a tuberculose, ela pega e cospe sangue na mão, e ela fecha a mão e põe no peito e fala assim, meu Jesus está voltando. Olha, irmão, nessa terra tem sofrimento, nessa terra tem dor, nessa terra tem humilhação, mas em Apocalipse diz que no céu não haverá choro, não haverá dor, que lá nós conheceremos o nosso Deus, e nós veremos Ele face a face, e Ele próprio vai enxugar as nossas lágrimas. Quanto mais você chora nessa terra, mais Deus vai te consolar no céu. Então tenha certeza, meu irmão, que nós não estamos sozinhos, que Deus não nos abandona, e nós temos a certeza que independente de pandemia ou não, se a pandemia vir e se nós morrermos, a gente vai para a presença de Deus, glorificar junto com Ele. Não vai ser uma doença que vai tirar a gente da presença de Deus, não vai ser uma doença que vai tirar a gente da presença do Deus vivo e poderoso. Está na hora de nós realmente, dentro do nosso coração, confiarmos na nossa oração, confiarmos naquilo que Deus nos colocou, naquilo que Deus realmente tem na nossa vida. A minha mãe, ela não come mais, né? E quando ela começou a parar de comer, eu fiquei com dó, porque é uma das coisas mais difíceis para a gente, quando a gente convive com uma pessoa assim, ela não poder comer, você tem que comer perto dela, é terrível. E aí,
Eu falei assim, mãe, sabe que eu estou triste porque a senhora não vai conseguir comer mais aqui uns dias, né? Ela passou quase uns 6 meses só comendo Danete todo dia, que é a única coisa que ela conseguia engolir. Eu falo que ela não comeu porque nós era bem pobre quando era pequena, depois que for grande só conseguia comer isso, tá? E eu falei isso para minha mãe, daqui uns dias a senhora não vai poder comer mais. A minha mãe, na época, ela falou para mim assim, que ela estava com a voz rouca ainda, ela disse assim, filho, Deus já vem me preparando há muitos anos para isso, mesmo sem eu saber. Eu faço jejum de segunda, quarta e sexta. Eu já estou acostumado a ficar sem comer. Só que o jejum da minha mãe era assim, ela tomava café de manhã, ela só comia no outro dia. Ela falava assim, eu aprendi a vencer o alimento. Então a minha vida vai passar de 3 dias de jejum para 7 dias por jejum. E eu sei muito bem, se 3 eu já oferecia para Cristo, 7 eu vou oferecer muito mais. As grandes pregações que eu escutei dentro da minha casa, de uma pessoa que viu a doença, mas não deixou a doença roubar o céu dela. Viu a doença, mas não deixou a doença destruir a casa, a fé daquele coração. Então nós, como nesse dia, como profeta, nós estamos sim, às vezes, num lugar de vale de ossos ressequidos, ossos dessecados. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a tua palavra e a tua oração têm o poder de mudar toda essa situação. Esse Deus poderoso, Ele está com você, e Ele vai te levar hoje a falar, e nós vamos orar daqui a pouquinho, nós vamos orar e você vai começar a orar, realmente falando para Deus, acabar com os vales de ossos secos que existem na tua família, os vales de ossos secos que existem na tua casa. Eu convido você já preparando o teu coração, vai trazendo quais são os vales de ossos secos, que tem, esse é o teu filho que está passando por dificuldade, é teu filho que está muitas vezes distante de Deus, às vezes há muito tempo você está tentando trazer sua família para Deus, irmã, há muito tempo você está tentando trazer seu filho para Deus, quanto tempo pode ser que você está insistindo para alguém da tua casa ir para a igreja, você está insistindo, às vezes tanto, e essas pessoas não vão. Eu quero dizer uma coisa para você, você sabe muito mais do que qualquer um, aonde é o vale de ossos secos da sua casa, e vem cá, às vezes você vai se sentir como aquele profeta, sozinho, porque aquele profeta estava sozinho, mas ele estava sozinho humanamente, mas Deus estava com ele. Eu quero dizer que Deus está com você, eu quero dizer para você que Deus está aí na tua casa agindo nessa manhã, e não é as paredes que vai impedir dele entrar na tua casa nesta manhã, não vai ser nada que vai impedir, não vai ser às vezes o isolamento que vai impedir, porque você pode estar isolado do mundo, mas você não está isolado de Deus, a tua casa pode estar isolada, você é um grupo de risco, mas eu vou dizer para você, Deus vai entrar na tua casa para levar a graça, e vai selar teu coração nesse Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que foi sobrado sobre aqueles ossos. Eu convido aí na tua casa, feche teus olhos, nós vamos orar. Nós vamos orar, agora eu quero convidar você a trazer no seu coração os vales de ossos secos. Qual é o vale de osso seco que você tem aí, filho? É financeiro? É porque você não sabe se vai ter alguma coisa para comer amanhã? É porque o adultério entrou na tua casa? É porque você, nesse tempo, achou que ia ter proximidade dos teus, mas parece que eles estão dentro de casa, mas estão ainda mais longe? O que é? É a doença? O seu Deus é capaz de fazer ossos dessecados voltarem à vida. E Ele tem poder para restabelecer a tua saúde. Ele tem poder para restaurar a tua família. Ele só precisa que você confie. Eu quero que você faça uma oração de confiança aí na tua casa. Se você pode, feche teus olhos. Porque agora é você e Deus. Se tem alguém do seu lado aí na sala, pega na mão. Se você chamou seu filho e puder e eles vierem, amém. Porque nós vamos orar. Nós não estamos unidos fisicamente, mas nós estamos unidos em Jesus. E Ele está aí na tua casa. Eu convido você a clamar dentro da tua casa, vem Espírito Santo sobre esse vale. Sobre o vale da minha casa nesta manhã. Sobre o vale do meu casamento. O seu casamento é o vale? Fala para Jesus. Qual é o vale da tua vida nesta manhã? Qual é o vale? O vale é teu filho? O vale é a tua filha? O vale é você, mãe? Você, filha, que quer ser mãe e não consegue? Às vezes o vale é teu ventre. Coloca a mão sobre o seu ventre agora, para que Deus te dê a graça.
de poder cobrar a vida dentro do seu ventre e colocar a vida dentro do seu ventre. O que é que está hoje? Pode ser que a morte seja no teu coração, a morte seja na tua alma hoje, você possa estar se sentindo morto na alma. Apresente para Jesus: Senhor, eu me sinto só, eu me sinto abandonado. Pode ser que você hoje seja o vale de ossos secos. Se você está sentindo os ossos secos, Deus vai soprar sobre ti nesta manhã e vai restaurar. No meio dessa tribulação que você está passando, vai restaurar a tua vida e a tua casa, porque o meu Deus e o seu Deus é poderoso. Vamos orar. Entra, Senhor, nos lares, entra nas casas, Senhor. Restaura a nossa fé, Jesus. Restaura, Senhor, soprando, basta nos crer. E nós estamos profetizando: vem, vem com teu Espírito. Entras nas nossas casas, Senhor. Toca as nossas feridas. Sinta Deus tocando a tua alma. Sinta Deus visitando a tua casa. Sinta o vento entrando na tua casa agora. É o vento do Espírito. Noite e pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha aquilo morte, que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui.